Em entrevista aos repórteres Gabriele Gomes e Sérgio Pinheiro, da TV Bahia, o treinador Renato Paiva avalia os 6 primeiros meses à frente do esquadrão. Confira a seguir o que disse o treinador. Muito bom dia, prazer. Obrigado. Primeira vez uma entrevista exclusiva para um veículo baiano. Muito obrigado, primeiramente. E o senhor está completando 6 meses de Bahia e no Bahia, agora neste mês. Queria que o senhor fizesse um balanço dos altos e baixos, dos pontos positivos, dos pontos negativos em relação ao clube e também à cidade de Salvador. Ora bem, primeiro obrigado pelo convite. Em relação à cidade de Salvador, praticamente do que eu conheço, só pontos altos. Tirando o calor, que agora baixou, que até interfere no trabalho. Só pontos altos. A beleza, a paisagística, a cultura, o carinho das pessoas, a gastronomia. Até agora, de facto, extraordinário. O trânsito um bocadinho difícil, depende das horas. E depois uma das coisas mais importantes na minha vida, que é o mar. E o mar, eu em Portugal vivo ao pé do mar, tenho uma relação com o mar muito próxima. E nas minhas 2 últimas experiências profissionais, em Quito e em León, não tinha mar. E esse afastamento de quase 2 anos do mar mudou um bocadinho os meus hábitos. E aqui o mar, de facto, está uma das condições que a minha casa fosse, se possível, muito próximo da praia. É isso que acontece. E é onde eu tiro os meus pecados para introspeção e para estar, de facto, a usufruir daquilo que é uma beleza paisagística lindíssima que tem Salvador. O clube, condições de trabalho muitíssimo boas, pessoas também extraordinárias naquilo que é receber informação, também passar informação. Nós tivemos o cuidado também de agregar muita gente para trabalhar connosco e assim é que nós funcionamos. Foi assim no Independiente e foi assim no León. Gostamos de contar com quem está. E isso gera uma sinergia muito importante naquilo que são as relações humanas e profissionais no clube. As condições logísticas muito boas. Em termos desportivos, pois um bocadinho altos e baixos, sim. Baixos no início, um arranque atribulado com uma pré-época onde não tivemos grande parte dos jogadores que nós queríamos ter, percebendo que o mercado funciona assim. Não podemos trabalhar a nossa ideia com 80% dos jogadores ou 75% dos jogadores que hoje estão. Portanto, tivemos que pôr essa ideia em prática quando começaram as competições e quando começaram as competições foi a loucura de jogos atrás de jogos. Não é? Pagámos uma fatura alta na Copa do Nordeste, porque de facto a concorrência era mais difícil e porque nos pôs à prova num momento difícil, mas eu também assumi desde o início que teríamos que ser, na teoria, favoritos ao estadual. Essa era a competição onde nós tínhamos de facto que fazer prevalecer uma história e um peso de um clube que, ao fim e ao cabo, em 2 anos ainda não tinha ganho essa competição. Conseguimos ganhá-la, portanto, um dos pontos altos. E outro dos pontos altos neste momento, para mim, é naquilo que eu, de facto, passei a vida a fazer, evolução de muitos jogadores que estavam com rendimentos mais baixos e que hoje, grande parte, estão com rendimentos muito, muito altos e até surpreendentes para alguns. Claro que não conseguimos fazer isso com todos. Há alguns que ainda não conseguimos esse trabalho, não conseguimos equilibrar esse trabalho, mas isso irá com o tempo e também haverá aqueles que não conseguiremos, ou por nós, ou por eles, que não conseguiremos. Mas a grande parte, claramente, sim. A forma como a equipa tem jogado no Brasileirão, lembro de muitos comentários que diziam que nós nem sequer íamos competir, mas também é verdade que, se eu puder dividir o Brasileirão, divido em 2, o qualitativo e o quantitativo, sabendo que o quantitativo é aquele que interessa, porque é quando somos pontos. E para mim, na minha ótica, eu acho que para aquilo que nós jogámos e para aquilo que nós fizemos, poderíamos ter tido mais pontos. Portanto, esse processo e esse caminho qualitativo, que é aquele que a mim me interessa enquanto treinador para analisar o estádio em que está a equipa, deixa-me antever que o crescimento é bonito, que o que aí vem é bonito também. A
agarro-me às formas, percebendo que, obviamente, nós temos que somar pontos e temos que virar essa chave para começar a somar pontos. Aproveitando que o senhor falou do Brasileirão, olhando para a tabela, a gente vê o Bahia numa sequência não boa, né? Completa hoje um mês sem vencer, está um ponto acima da zona do rebaixamento. Dá para esperar mais? É isso que o senhor espera? Uma reação do time? Esperar mais dessa equipe no Campeonato Brasileiro? Ou tem também aquele outro lado da filosofia do City, como o próprio Ferran Soriano falou, que a meta para esse ano é se manter na primeira divisão. Então, esse é o Campeonato do Bahia? Lutar ali nessa segunda metade da tabela, ou dá para esperar mais do time? Não, o problema disto é quando há pessoas que geram expectativas que são irreais. E quando essas expectativas não se confirmam porque são irreais ou são difíceis de atingir, alguém tem que pagar essa fatura. E paga o treinador, e paga o diretor desportivo, e paga os jogadores. Nunca paga quem gera essa expectativa. E as pessoas geram expectativas. Eu ouvi muita coisa, já disse isto várias vezes, na rua abordaram-me a pedir o título. E eu perguntei se o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, iam desistir do campeonato. Quer dizer, há uma falta de noção da realidade muito grande. E eu essa falta de noção não tenho. As pessoas consideram desculpa, consideram aquilo que quiserem considerar. Eu foco no meu trabalho e o meu trabalho é exatamente avaliar o contexto onde estou inserido. Um dos campeonatos mais difíceis do mundo e mais complexos, não só pelos adversários, pela logística, pelo calendário, pela qualidade dos jogadores e dos treinadores. Portanto, e não sou eu que considero, a Europa considera. Por tudo isto, um dos campeonatos mais difíceis do mundo e um clube que acaba de subir de divisão. Só isto. Que tem uma história lindíssima. Eu há dias disse isto numa coletiva e mais uma vez fui maliciosamente mal interpretado. Eu só me limitei a confirmar uma realidade. A realidade foi que o Bahia subiu de divisão. Era de Série B. Não é uma equipa nem um clube de Série B. Subiu há uns meses atrás. E, portanto, para além de ter subido, tem 20 jogadores novos. 20. Eu não me lembro na história do Bahia se alguma vez um elenco teve 20 jogadores novos de uma vez. Não sei se teve. Isto para as pessoas soar desculpa. Para mim soa-me a trabalho. Eu tenho que trabalhar com 20 jogadores novos que chegaram em momentos diferentes. Portanto, esta competitividade que nós apresentamos, toda a gente dizia que não íamos apresentar, a mim diz-me que nós vamos melhorar. Quando eu digo aquele termo de menos a mais, é que vamos crescer. Começámos num estádio um bocadinho mais baixo, mas vamos crescendo em termos de exibições que essas para mim têm que continuar a entregar, ser competitivos. Repito, tirando o jogo com o Santos para o campeonato e a primeira parte do Goiás, nós não fomos inferiores a nenhum adversário. E jogámos com o Flamengo, e jogámos com o Botafogo, e jogámos com o Fortaleza fora. Não fomos inferiores a nenhum. Nenhum adversário nos atropelou. Fomos competitivos. O que está a faltar são, de facto, os detalhes da eficácia da finalização e os detalhes, muitas das vezes, na parte defensiva. Porque se você for analisar os números, nós éramos, ao final desta jornada, nós somos a quinta equipa que menos finalizações permite. Quinta equipa. E a sexta que mais finaliza. Logo, em termos, isto são dados coletivos. Estes dados coletivos deveriam projetar-nos para uma classificação melhor. E porquê é que ela não é melhor? Porque, de facto, em questões de detalhe, a eficácia não tem sido tão boa nesse número de finalizações que geramos e nas poucas finalizações que deixamos que façam no nosso golo, temos concedido alguns golos de bola parada, um golo que passa entre a barreira, enfim, detalhes. E eu vou pelos detalhes. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o Bahia vai crescer e vai crescer muito. Mas também não tenho dúvidas que é um ano para mantermos, para lutarmos pela manutenção. Não consigo ser irrealista a esse ponto. A não ser que agora em julho haja uma intervenção em termos qualitativos de jogadores que nos projetem para outros patamares. Neste momento, o Ferran foi claro, nós somos todos claros e todos conscientes. Se as pessoas esperam outra coisa e ela não acontece, o erro está nas expectativas, e não naquilo que as pessoas têm entregue para a opinião pública. O senhor acabou de falar da próxima janela de transferência que a gente se abre agora em julho, né? Vai até agosto. Como é que, na visão do senhor, o Bahia tem que se posicionar no mercado? Apenas reposições, você tem alguns jogadores machucados, está vivendo um momento de muitas lesões, alguns devem ficar um bom tempo fora. Como é que vai se posicionar? Ou se de fato o time precisa de reforços? Qual é a opinião? Pontuais. Porque já contratámos 20.
pontuais. E nestas 20 contratações, no Bahia, no Benfica, no Flamengo, no Bayern de Munique, no Barcelona, vai sempre haver contratações que falham e contratações que acertas. Falham por adaptação do jogador, por erro do scouting, por adaptação ao clube, ao campeonato, que seja, ao treinador. Vai sempre haver falhas. Agora, nós contratamos muito jogador, estamos a construir uma equipa, continuo a dizer, estamos a construir uma equipa. Eu olho para os exemplos de dentro. Quanto tempo levou o Abel a construir uma equipa, quanto tempo levou o Luís Castro a construir uma equipa, com os mesmos jogadores. É que saíram muito poucos ou quase nenhum. No caso do Abel saíram 2, o Scarpa e o Danilo, creio. Portanto, manter esta estabilidade é muito importante, este corpo principal da equipa, e reforçar de forma pontual. Não tem lógica ser de outra forma. Trazer, de facto, qualidade para aumentar a competitividade e aumentar a qualidade do elenco. O senhor já pode falar para a gente por quanto tempo o senhor não vai poder contar com o Biel e com o Jacaré? Ainda não, mas vai ser algum. Vai ser algum. Vai ser algum. Vão ser alguns meses, de certeza. Alguns meses? Alguns meses. Os dois? Os dois. Muscular? Muscular. E o senhor acha que nessa janela vai precisar olhar para essas duas questões aí, tanto do Jacaré quanto do Biel? Vamos olhar para essas e para outras. Isso é uma conversa que eu terei com o Carlos, com o Cadu, e que olharemos para no momento exato. Aliás, já estamos a olhar e estas coisas estão a acontecer. Como no futebol nada é fechado, nada é contínuo, de repente tu tens que reorganizar-te, reformular, replanear, e é isso que nós estamos a fazer. O senhor falou de adaptação de alguns jogadores que vêm sofrendo. 2 jogadores chegaram com muita expectativa e essas expectativas não foram correspondidas à altura, pelo menos do torcedor. Eu estou falando do Chaves e do Kaique. São 2 exemplos de jogadores que estão tendo essa certa dificuldade de adaptação. São jovens, vieram de fora. Como é que o senhor vê esse momento dos 2? Lá estamos outra vez com as expectativas. Nós olhamos para o Kaique, que de facto é um jogador de tremenda qualidade, mas é um jogador que saiu do Fluminense muito jovem, que chegou ao City e não se conseguiu afirmar, foi para Portugal e num clube que desceu de divisão também não se conseguiu afirmar. Portanto, é um processo de algum tempo sem que o Kaique não tenha jogado com regularidade, não tenha competido com regularidade, e isso é algo crítico para um jogador de futebol, crítico para um jovem, e um jovem que sai do Brasil com umas expectativas brutais, não é? Nós olhamos para o técnico e para o tático, normalmente a análise faz-se nesta forma, mas temos que olhar também para o que anda aqui. Todo o mar de dúvidas que andam na cabeça de um Kaique que de facto sai como uma estrela, porque foi vendido como uma estrela, e que não consegue patamares de rendimento inerentes ou equivalentes a esse estrelato que lhe entregaram. Estamos a recuperar jogadores e esta recuperação é umas vezes mais demorada, outras vezes menos. A qualidade está lá, mas é preciso que eles entreguem um bocadinho mais. Se dedicar mais, se doar mais. É uma questão de dedicar. Se eu disser que eles não se dedicam, estou a dizer que eles são mais profissionais e eu não tenho maus profissionais no meu elenco. Temos que acertar agulhas e muitas delas estão aqui. Muitas delas estão aqui. E daqui eu faço transfer para o Chaves, que é a mesma coisa. O Chaves é um bebé. Nunca saiu do Equador, a não ser para jogar no Independiente. Tinha um contexto extraordinário de uma equipa feita, que joga de olhos fechados, com jogadores numa coluna vertebral que ajudava muito os mais novos, porque o Independiente é uma equipa que insere jogadores jovens de forma contínua e grande, e ele estava na sua zona de conforto, porque tinha uma equipa em que joga de memória, joga de olhos fechados, ainda hoje se vê, e o Chaves, num sistema que eu alterei no Independiente, porque quando cheguei ao Independiente eu jogava em 4-3-3 e eu alterei para a linha de 3, e que ainda hoje joga assim, em que potenciei um Chaves e um Hurtado, que hoje está no Red Bull Bragantino, nesta questão de corredor, sendo laterais, alas. E ele, naquele contexto, voava, e eu, enquanto estive no Independente,
recebi imensas sondagens da Europa a perguntar pelo Chaves. O Chaves mudou toda uma vida, vem para uma realidade diferente, estava num clube que não tem torcida, não tem uma torcida com peso, e aqui o peso da torcida é gigantesco. E quando a torcida decide vaiar e insultar estes jogadores durante o jogo, eu não posso aceitar isso. Quer dizer, eu não tenho que aceitar, eu não posso concordar, não é aceitar, corrijo. Eu não posso concordar com uma situação destas. E já disse, nós temos que olhar para cada caso. Eu não trato... esta história de nós tratarmos os jogadores todos por igual é a maior mentira que existe naquilo que é uma gestão de grupo. É mentira. Eu não trato os jogadores todos por igual. Porque os jogadores são um e um só e têm personalidades diferentes. São pessoas diferentes. Um grito num jogador promove revolta e promove um aumento de rendimento. Um grito num jogador promove que o jogador se feche e baixe o rendimento. Logo aqui eu não posso tratá-los de forma igual. O que as pessoas confundem é que eles têm todos o mesmo objetivo, que é o nosso. Crescer individual e coletivamente para entregarmos exibições e resultados. Esse objetivo é comum. A forma como eu os trato é que é diferente. E, portanto, um jogador que tem estes problemas entra numa fonte nova e se falha 2 passos, cai o mundo em cima a vaiar e a assobiar. O que é que o jogador ganha? Nada. O que é que a torcida ganha? Ganha um jogador da sua equipa a menos em campo. A partir desse momento jogamos com 10. Mas a torcida não tenha dúvidas disto. Eu não tenho dúvidas nenhumas disto. Nenhumas. A partir do momento em que a torcida se torna hostil para um jogador da sua equipa, há jogadores que aceitam melhor. Eu acredito que se fizerem isso ao Tassiano ou ao Canu, se calhar eles resolvem de outra forma, não é? Porque são jogadores mais experientes. Há outros, é um jogador a menos. E a torcida está a fazer com que a equipa fique a jogar com 10. Por isso a minha insistência em que querem insultar, querem vaiar, eu, Renato Paiva, para cima de mim, durante o jogo, deixem a equipa jogar. Acarinhem, apoiem, como eles sabem tão bem fazer. Das melhores torcidas do Brasil, neste aspecto. Apoiem durante esse tempo. Intervalo, o jogo parou, manifestem-se, a bem ou a mal. O jogo acaba, manifestem-se a bem ou a mal. Durante, por favor, sejam o 12º jogador. Aqui no Brasil a gente usa uma expressão com a faca no pescoço. Eu não sei se usa isso quando você está muito pressionado. E o senhor vem falando dessa pressão em cima de alguns jogadores, em cima do senhor mesmo. Como é que é lidar com essa pressão no dia a dia de um torcedor que é acostumado a uma cultura de demissão de técnico a cada sequência negativa e do outro lado você tem um grupo City que te dá respaldo e diz, nosso trabalho é a longo prazo, tenham paciência. Como é que é isso aí? Como é que é esse balance na cabeça do Renato Paiva? Vou-lhe fazer uma pergunta. Posso-lhe fazer uma pergunta? Um dia o senhor, Deus queira que não, tem que ser operado ao coração. Certo. E vai lá um pedreiro. Fica satisfeito? Fica contente? Fica tranquilo? Se for lá um pedreiro fazer a cirurgia? Claro que não. Quem tem que avaliar o meu trabalho é o Grupo City. São as pessoas capacitadas para avaliar o trabalho de um treinador. São as pessoas que estão no dia a dia a avaliar o trabalho do treinador. O trabalho do treinador avalia-se na performance coletiva, no desenvolvimento individual dos jogadores, naquilo que tu projetas e dizes. Não é a curto prazo, pode ser a médio ou a longo. Esta é a perspectiva de quem manda, porque agora quem manda são eles. São eles. A torcida tem uma opinião que é imediatista, que é emocional, que é cultural no Brasil. Eu farto-me de ouvir dizer nas televisões isto está mal, mas é o que há. Eu, na Europa, sem querer dividir, se está mal, faça-se para corrigir. Se não, a gente identifica que está mal, passos para corrigir. Não há. A gente limita-se a dizer, não, está mal, mas é assim. Está mal, mas é assim. Então, somos os conformistas todos. Se está mal, intervenhamos para corrigir. Porque, continuo a dizer, 2 exemplos de continuidade, Luís Castro e Abel. São 2 portugueses. Pronto, podiam não ser. Voivoda, para não me chamarem nacionalista. Voivoda. São exemplos de continuidade. Voivoda, o ano passado, andou no rebaixamento muito tempo. Estou correto ou não? Hoje é líder. Então, é a torcida que tem razão? Às vezes tem, eu não estou a dizer que a torcida não tenha razão. Mas nesta fobia do despedir,
coisa que eu não consigo perceber. Ou seja, eu vou ao banco e vou levantar dinheiro e peço 5.000 reais, vou-me embora e quando vou verificar a senhora deu-me 3.000 reais, não me deu 5. Eu volto para trás, falo com o diretor e exijo a demissão da senhora. É assim que funciona a sociedade. Enganou-se. Demitimos. Epá, somos todos falíveis. A questão é a continuidade em que falhamos. E é isso que analisa o City. O trabalho diário, que é algo que o torcedor não analisa. O torcedor só analisa resultado. Eu percebo, mas é emocional, não é racional. Portanto, cada um no seu devido sítio, cada um analisará. É um projeto a médio, longo prazo, exatamente por tudo, porque é tudo novo. E eu vou dizer isto centenas de vezes. Eu peço tempo, as pessoas dizem que é desculpa. Se eu, qualquer dia o Abel mata-me, se eu viesse para o Brasil treinar o Palmeiras, este elenco do Palmeiras, eu não ia pedir o mesmo tempo. Porque o elenco está feito. O elenco está feito. Houve uma outra contratação, mas as ideias estão lá. É uma equipa formada, é uma equipa que tem uma ideia, é uma equipa que tem sinergias coletivas, é uma equipa que sabe o que quer. Eu chegaria, poderia pôr a minha ideia, mas iria aproveitar o muito excelente que está o trabalho feito por ele. Chega uma realidade em que é tudo novo. Só lhe falo em 20 jogadores novos. Uns vêm de Portugal, outros vêm do Japão, outros vêm de outros lados do Brasil, da Bulgária. O treinador vem de Portugal, que passou por Equador e que vem do México. Quer dizer, isto para as pessoas soa sempre a desculpa. Mas porquê? Porque um pedreiro não faz cirurgias ao coração. Nem uma pessoa que faz cirurgias ao coração não faz paredes de uma casa. É tão simples quanto isto. O senhor citou aí o Abel e o Luiz Castro, né? Essa semana passada, final da semana passada, essa semana, a gente teve aí o Renato Gaúcho falando, se tem muita paciência com os técnicos estrangeiros, com os brasileiros, os técnicos brasileiros é diferente. O Abel, na contramão disso, vive reclamando que é perseguido pela arbitragem, por parte da imprensa, justamente por ser estrangeiro. Como é que o senhor se posiciona nesse fogo cruzado entre técnicos brasileiros, técnicos estrangeiros que a gente vive hoje aqui no Brasil? Como sempre me vou posicionar em toda a minha vida e em toda a minha profissão, no equilíbrio e no respeito. O Renato tem o direito à sua opinião, não me fez um ataque direto, eu pelo menos não senti, ele não mencionou Renato Paiva isto. Ele mencionou apenas o Luiz Castro. Mas pronto, que seja. De todas as formas, dizer que há mais paciência para um treinador português ou argentino do que para um brasileiro é uma opinião que para mim não é ofensiva. Não há um ataque pessoal. Não, nem contra mim, nem contra a classe dos treinadores portugueses. O Abel, se acha que é perseguido pela arbitragem, é uma realidade dele. Eu, com a arbitragem, tenho tido uma relação, e vou ter, porque são 23 anos disto, em Portugal, no Equador e no México, e vou ter aqui também uma relação de enorme respeito pela arbitragem, de enorme respeito pela dificuldade do trabalho deles, de enorme respeito por saber que eles se enganam como eu, que eles erram como eu e os meus jogadores. A partir daí, são opiniões, eu respeito, continuo a não ver isto por bandeiras. O senhor percebe algum tipo de preconceito em relação ao senhor por ser estrangeiro, por ser português aqui no Brasil? De vez em quando tu ouves esse português. Para mim, não é que eu não deixe de ser português, não é que deixe de ser uma realidade. Soa pejorativo. Mas, como é dito, não é? Como é dito, soa pejorativo, mas são coisas que eu aceito. Eu não vou tratar ninguém por esse brasileiro ou esse espanhol, mas isso sou eu. Eu não tenho que moldar o mundo à minha imagem. Eu tenho uma educação que os meus pais me deram, tenho princípios e valores, e não vou dizer nunca esse português, esse brasileiro, esse espanhol. Não digo, porque isso para mim cai-me mal. Cai-me mal. São pessoas do mundo. Senão vamos entrar no racismo, na xenofobia. Esta história do Vini Júnior foi absolutamente vergonhosa a todos os níveis. E foi em Espanha. Mas acho que tem que ter uma repercussão enormíssima em todo o mundo. Não é? Mas
e o racismo é das coisas mais nojentas que pode haver, porque estamos a diferenciar cores, não é? Neste caso. Aqui falamos de nacionalidades, mas eu acho que devia haver também campanhas para o respeito. Hoje insulta-se com muita facilidade. Eu não tenho que estar num campo de futebol a trabalhar e a chamarem-me filho disto, filho daquilo, porque estão a insultar pessoalmente. Não é? E eu acho que isso também deveria haver campanhas para sensibilizar essa situação. Exatamente porque eu quando vou ao banco e a senhora se engana, eu não a insulto. Se você se enganar a fazer uma pergunta, eu não o insulto. Não tenho esse direito. Protestem, mas o insultar, acho que devia haver campanhas também para sensibilizar isso. Eu agarro-me à entrevista que o Xavi Hernández deu, que o futebol é o único mundo onde os profissionais são insultados. Onde as pessoas sentem o direito de insultar treinadores ou jogadores ou diretores, só porque são do futebol. Mas se vão depois a outros quadrantes da área social, não o fazem. Eu acho que é o equilíbrio e, portanto, cada um tem direito à sua opinião. Eu tenho um respeito máximo enorme por todos os profissionais que atuam no Brasil e em outros lados. O Renato é um jogador, ou foi um jogador com uma carreira notável, é um treinador com uma carreira notável, com títulos. Hoje está a fazer uma campanha fantástica no Grêmio. Tenho um enorme respeito pela pessoa, enorme respeito pelo treinador, como tenho com todos. E, portanto, são opiniões e eu aí respeitarei sempre as opiniões. Para a gente encerrar, Copa do Brasil, temos agora o adversário nas quartas de final, o Grêmio de Renato Gaúcho. O senhor já eliminou o Grêmio na pré-Libertadores 2021, né? Verdade. Como técnico do Del Valle. Existe uma expectativa enorme em relação a esse confronto. Primeiro, que o Bahia nunca superou o Grêmio na Copa do Brasil, já foram 4 duelos, o Bahia nunca superou e nunca chegou à semifinal da competição, né? Sempre tem essa barreira das quartas de final por 7 vezes já. Qual é a expectativa, o que é que o senhor achou do sorteio e o que esperar do Bahia nesse duelo com o Tricolor Gaúcho? Quando chegámos ao Del Valle, no Equador, no nosso primeiro ano, o Independiente nunca tinha sido campeão nacional. E no nosso primeiro ano fomos campeões nacionais. As barreiras existem para se bater. Isso que seja uma motivação e um fator motivacional para os nossos jogadores, que seja essa barreira, porque nós vivemos de quebrar barreiras, nós vivemos de querer ser melhores todos os dias e, de facto, se nós eliminarmos o Grêmio, vamos atingir algo que nunca atingimos, seremos melhores. O eu ter eliminado entre aspas, mas ter jogado com o Renato, contra o Renato, com o Renato, não é contra, Grêmio Independiente, e de facto nós ganhámos 2-1 em Assunción, até jogámos o jogo em casa neutra, e depois fomos jogar, teve essa peripécia que eu fiquei muito zangado com a Conmebol nessa altura, porque por causa do Covid nos obrigaram a jogar no Paraguai, em campo neutro, e depois tivemos que jogar a Porto Alegre, à casa do Grêmio, na segunda volta. Mas de facto ganhámos esse jogo 2-1, outros tempos, outras equipas, outras realidades. Aconteceu, é um facto, não significa que agora tenha que acontecer. Agora temos outras equipas, o Renato volta a estar no Grêmio, mas com um elenco diferente, eu estou num clube e numa equipa diferente. Eu acho que está em aberto, eles estão a fazer um campeonato extraordinário, mas eu acho que está em aberto. Nós estamos invictos ainda nesta prova, eu acho que é importante isso também. Melhor campanha. É referente também a isso. As pessoas gostam tanto de falar do negativo, as pessoas gostam de falar que sofremos muitos gols de bola parada, mas já fizemos 3, mas ninguém fala. Só fala dos gols que sofremos. Ninguém valorizou os gols de bola parada. Ninguém valorizou o gol no Bragantino de bola parada. É uma tendência agora, aproveitando, Rafa, me desculpe, mas só aproveitando que o senhor deu o gancho, a gente tem visto, pelo menos aos olhos da gente, um certo cuidado defensivo de um certo momento para cá no time do Bahia. A gente percebeu, manteve o esquema com 3 zagueiros, jogando com 2 volantes e até com 3 volantes, se a gente considerar que o Tassiano tem um pouco essa versatilidade. Sim. É uma tendência daqui para frente ver o time com maiores cuidados defensivos, até porque vem tomando menos gols assim? Ou é adversário por adversário, jogo a jogo? Como é que o senhor vê? É isso mesmo. Respondeu. Eu já respondi? É adversário a adversário, jogo a jogo, contexto a contexto, momento a momento, realidade a realidade, elenco, porque agora de repente estamos sem um monte de jogadores, isso também pode definir. Nós estamos a trabalhar os 2 sistemas.
e, portanto, eu quero ter a equipa preparada para 2 sistemas, ainda só tenho para um. O 4-3-3 ainda não sinto preparada a equipa para isso, há de estar, mas quero que seja uma equipa que tenha 2 caras, que possa mudar esse sistema durante o jogo, mas enquanto não tiver os 2 sistemas bem estabilizados, não vou fazer este tipo de opção. Para já mantenho este, porque é aquele que me dá essa mais estabilidade, mas vai depender muito disso. Muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem para o torcedor do Bahia, às vezes a gente vê assim umas farpas, uma relação, mas sinta-se à vontade. Não. Há bocadinho, quando dizia como é que se vive essa pressão, eu vivo de forma extraordinária porque fecho-me a tudo o que é exterior. Portanto, não... Na rua, felizmente, até hoje, todas as pessoas têm sido super carinhosas. Não tive um problema até hoje em Salvador de alguém que fosse agressivo. As pessoas podem fazer críticas desde que as saibam fazer e eu aceito-as. Gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. Não tive nenhum momento grave com ninguém. O resto, redes sociais não tenho e está cheio de treinadores e diretores. Dos 10 anos aos 90, sabem tudo de tudo. Portanto, eu não ligo, fecho-me a isso. Tem a parte feia, que eu até aproveito para dizer, de irem à rede social da minha filha insultar. É muito feio, eu acho que isto Ela mora no Brasil? Não, mora em Portugal. E é muito feio fazer isto, muito feio. Torcedores do Bahia entram na rede social da sua filha lá? A minha filha encaminhou-me algumas mensagens muito feias e, portanto, volto a dizer aquilo que disse para Ela tem quantos anos? 25, e é a sua colega, é jornalista. Volto a dizer, centrem-se em mim. Bem, nas redes sociais não tem hipótese, porque eu não tenho e não vou ver, mas é estes limites que nós estamos a ultrapassar. Estes limites. Campanhas de racismo, sim. Campanhas de civismo. Por que não? Campanhas de civismo. Porque a minha filha não tem culpa. Se o pai é mais competente ou menos competente para a ideia das pessoas, a minha filha não tem culpa. Como é o nome dela? Ana Francisca. Ela é jornalista, faz o seu trabalho e tem uma relação pai-filha. Né? Ela ama o seu pai. E como ama o seu pai, não tem o direito de receber este tipo de insultos, de informação, porque eu sou o pai dela e ela sente isso. E, portanto, é algo feio que eu acho que era evitável. De maneiras que eu fecho-me essa pressão dessa forma, não ouço nada, não vejo nada, pouco vejo de televisão, tenho um assessor de imprensa que me filtra muito o que é informação exterior. A única coisa que eu quero dizer ao torcedor, que eu muito respeito, os que gostam e os que não gostam, para mim são torcedores, é que apoiem os jogadores. Apoiem os jogadores durante os 90 minutos. Enquanto os jogadores correm, enquanto os jogadores lutam, enquanto os jogadores trabalham, eles estejam com eles. Sejam a 12ª força do Bahia durante o jogo. Apoiem-nos até à inconsistência. Porque este clube também é conhecido por ganhar nos últimos minutos. E isso também é muito deles. E os jogadores precisam disso. Desse alento até o minuto 98, 99, minuto 100 que seja. Depois, quando o jogo parar, são livres e têm o direito à sua opinião. Até lá, apoiem os jogadores.